de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem na língua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Gordo sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do laço sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Boa tarde, pessoal. Desejo a vocês um dia abençoado, certo? E hoje estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, onde nós trataremos nada mais nada menos de que de leitura, análise e interpretação de texto. Essa eu diria para vocês que é o básico para a assimilação, para a compreensão e principalmente para a consolidação da competência comunicativa, que é a arte de bem falar, bem ouvir e bem expressar-se de forma oral e escrita. Então, para que nós possamos compreender verdadeiramente um texto, nós precisamos, principalmente se ele for um texto subjetivo, como um poema, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Um poema e um texto em prosa. É necessário, para poder compreendermos melhor, conhecermos um pouco da bibliografia e também, e principalmente, a biografia. A bibliografia seria o quê? Seriam as várias obras da autoria do autor que está sob análise. E a biografia é exatamente a sua vida, né? Em que período ele viveu, são dados da sua existência, certo? Não só natural da sua vida pessoal, né? Bem como principalmente a sua vida profissional, né? Os seus escritos, bem como o período em que ele viveu, os acontecimentos, né? Na sua contemporaneidade, ou seja, tudo que estava acontecendo no Brasil, no país e no mundo, né? Que necessariamente, ou que eu diria que certamente, influenciaram, né, na consecução de suas obras. Então, nessa perspectiva, nós vamos assistir a um vídeo que fala do autor, né, do nosso primeiro poema. Então, nós temos aí na sequência 2 vídeos rápidos que farão essa parte, né, darão esse acesso à biografia do autor. Então, com vocês, trechos da biografia de Noel Rosa. Ai, Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. Onde roupa eu vou, ao samba que você me convidou. O nome é a Vila Isabel, mas todos aqui sabem que o bairro é mesmo de Noel Rosa. Vila Isabel é um bairro realmente maravilhoso por causa de Noel Rosa, uma inspiração. A história de Vila Isabel é a história de Noel Rosa. Noel entrou para a história com composições belíssimas, mas a herança que deixou aqui para o bairro vai muito além da própria obra. Depois de Noel, a música definitivamente tomou conta da vila. Uma boa média que não seja requentado, pão bem quente como
manteiga desce um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. A cultura musical atraiu talentos, compositores, poetas, músicos que se encantaram pela vila, seguindo os passos do mestre. O Ataúfo Alves, os últimos 17 anos da vida do Ataúfo, nós tivemos Oreste Barbosa, nós tivemos o próprio Braguinha, o Neguinho da Beija-Flor, que nasceu aqui no 28 de setembro, Paulinho da Viola morou aqui, Roberto Ribeiro. O bairro, com sua escola de samba e seu boulevard de inspiração francesa, fala a língua dos bambas, bem brasileira. Vinícius, aos 23 anos, acha que seu destino musical foi definido pelo local onde nasceu e cresceu. Se eu dependesse do meu pai nunca foi da música, nem minha mãe, nem ninguém. Foi a vila que introduziu aqui nessa vida, com certeza. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. Seu Araquém, com 85 anos, conviveu com Noel Rosa e diz que o poeta contagiou positivamente a vila. A herança que ele deixou foi um vírus poético. Ele plantou um vírus de Vila Isabel. E Vila Isabel é um lugar que quem vem morar em Vila Isabel gosta. E quem vai embora de Vila Isabel volta. Trazer novamente a poesia para a rua é desejo dos moradores. A boemia, que andou perdendo espaço para a violência, ressurge com a paz, trazida pela instalação da Polícia Pacificadora no Morro dos Macacos. Hoje, toda sexta-feira, isso aqui enche de ponta a ponta, então as pessoas já estão com mais tranquilidade para sair de casa, né? Vila Isabel comemora a paz com muita música. E aqui, ela não tem hora para começar. Que outro lugar teria roda de samba às tardes de segunda-feira? O Samba do Trabalhador homenageia Noel e agradece por também ter sido contagiado pelo vírus do poeta da vila. Meu bairro é a capital deste país tão musical. Meu bairro é Céu, seu nome é Vila Isabel. Sua canção pra se trazer depressa, uma boa média que não se deve recantar. Tão bem quente como a manteiga desce um guardanapo. Um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado. Há exatamente 80 anos, o país perdia o cantor e compositor Noel Rosa. Autor de mais de 300 canções, o carioca de Vila Isabel ajudou o samba de morro a ser valorizado pela classe média e se tornou um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. Veja na reportagem de Maurício de Almeida. Na calçada de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, notas musicais desenhadas no chão montam a partitura da música Feitiço da Vila, uma declaração de amor que Noel Rosa fez para o bairro. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Na letra, o poeta que tornou a vila famosa dizia: São Paulo dá café, Minas dá leite e Vila Isabel dá samba. E olha como deu samba, principalmente com ele, Noel Rosa, que hoje é homenageado com essa estátua na entrada do bairro. Ele morreu jovem, antes de completar 27 anos. Impressionantemente, num curto período, compôs mais de 300 canções, quase todas num ambiente despojado como esse aqui, a mesa de um bar. Um clássico, por exemplo, foi escrito desta forma: Conversa de Botequim, onde Noel Rosa simula a conversa de um cliente com um garçom de forma muito bem-humorada. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo. Ele era um cara que estudou no Colégio São Bento, que fez faculdade e ao mesmo tempo frequentava os morros onde se tocava samba, as favelas do Rio de Janeiro. Ele fazia muito bem esse diálogo. Desde o primeiro sucesso, Com Que Roupa Eu Vou, Noel buscava inspiração nos fatos do dia a dia para escrever. A música surgiu depois que a mãe do ainda adolescente e já boêmio poeta escondeu as roupas para que ele ficasse em casa. Ele começa fazendo essa crônica de época, reclamando que a mãe, Dona Marta, o prendia em casa para ele não ganhar a madrugada. Rapaz muito, muito frágil. Noel Rosa nasceu em uma família de classe média, chegou a passar no vestibular de medicina, mas a paixão pela música foi maior. Da amizade com Cartola surgiu uma parceria que trouxe o samba do morro para o asfalto.
Com o advento do Noel, a música foi mais abrangente, entendeu? Então os compositores não ficavam não ficou nesse quadradinho. Então, se o não tivesse descido, o Cartola não resistia também, né? É isso. Mas talvez com o tempo eu acho que ia chegar lá. Outra presença marcante nas músicas de Noel eram as histórias de amor. Até quando estava doente, com um quadro grave de tuberculose, usou a poesia para se despedir de Ceci, sua grande paixão, com a música Último Desejo. Ele era absolutamente louco pelas namoradas. Era um poeta enamorado, não é? 80 anos depois da morte de Noel Rosa, sua obra continua atual. Tanto é que um grupo de escritores está lançando um livro com 20 contos inspirados em canções do compositor. A minha geração de escritores continua fazendo um pouco isso, né? Retratando esse dia a dia urbano do Rio de Janeiro. Então eu acho que se inspirar num outro escritor, num outro poeta que fez a mesma coisa há 80, 100 anos atrás. Quem nasce lá na fila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer mais. Na sequência nós temos aqui, né, o poema seu, da sua autoria, uma música que nós vamos ouvir agora. Gosto
Então, a gente observa aí, nós pegamos apenas a primeira e a segunda estrofe, não é? Do poema Canção, não é? de Noel Rosa. Então, na primeira estrofe nós temos até amanhã, se Deus quiser. Então, daí a gente observa que ele era alguém temente a Deus, certo? E por isso ele era sabedor de que, se Deus não permitisse, ali seria, digamos assim, o último adeus. Ou ainda, se Deus permitir, com certeza ele estará lá, né? É o que ele reitera. Ele diz até amanhã, se Deus quiser. Então, Deus permitindo, ele garante a ela o seu retorno, o reencontro. E ele diz ainda, se não chover, eu volto para te ver, ó mulher. Isso a gente observa que as grandes chuvas, né, que impedem o deslocar das pessoas, é uma das dificuldades. Né? Então, se não chover, eu volto para te ver, ó mulher. E ele diz ainda, numa declaração de amor do seu jeito próprio, ele diz, de ti gosto mais que outra qualquer. Então ele elege a sua amada dentre as outras que existem, né? A sua musa de inspiração. E ele reforça essa ideia dizendo que não vou por gosto, quer dizer que ele deseja ainda ficar nos seus braços, reafirmando que o destino é quem quer. Então isso quer dizer que o destino em ter que lutar pela vida, né? Em não ser possível ainda permanecer nos braços dela, então ele vai para o seu destino, digamos assim, ele volta à sua vida normal, ele deixa o encontro com a amada e segue a sua rotina normal, não é? E ainda ele reforça, a Deus é para quem deixa a vida. Nesse verso aí da segunda estrofe, no primeiro verso, ele faz o quê? Ele diz que ele fala no adeus como um sentimento de morte, de despedida. Não é? Adeus é para quem deixa a vida, ou seja, adeus. Então, até logo, até amanhã, até breve, tchau. Não é? São despedidas em que suscitam um reencontro, mas quando você deixa adeus, automaticamente é uma despedida, digamos assim, para sempre. Aí ele diz, é sempre na certa que eu jogo, 3 palavras vou gritar por despedida. Até amanhã, até já, até logo. Isso quer dizer o quê? Que ele não deseja, ele entrega seu futuro nas mãos de Deus, quando ele diz até amanhã, se Deus quiser. Mas ele reafirma, né, que é sempre na certeza que ele joga 3 palavras por despedida. Isso denotando que ele deseja o reencontro, que ele não deseja partir de vez. Mas um até breve, né? Um até breve para, digamos assim, para um novo reencontro. Ele não busca a morte, e sim a vida. E ele deixa claro no 4º verso da segunda estrofe, né? Até amanhã, até já, até logo. Que nos remete a um até breve. E ele continua dizendo, o mundo é um samba em que eu danço. Samba é um estilo musical, foi um estilo musical, né? Vivenciado por ele na sua roda de amigos, na sua adolescência, na sua juventude. E ele faz um comparativo com o mundo, né? O mundo animado. Né? Quando ele diz que o mundo é um samba, o samba ele alegra, apesar de que muitos têm uma letra triste, mas o ritmo em si, ele suscita movimento, né? E a nossa perspectiva em dizer isso é justamente porque nas próximas palavras ele diz, em que eu danço. Então, geralmente a gente dança quando está alegre, principalmente num samba, né? E ele diz ainda que ele tem ritmo sem nunca sair do meu trilho, ou seja,
ele vive no mundo, né, em que ele é atuante, quando ele diz: o mundo é um samba em que eu danço, ou seja, ele demonstra ser uma pessoa que está vivendo, buscando a vida, sem nunca sair do meu trilho, ou seja, sem buscar coisas que tragam prejuízo à sua vida, né? E ele reitera o seu amor à amada, dizendo que vou cantando o teu nome. Então ele vai levando a imagem da sua amada, não é? Que no seu interior. Essa seria a nossa primeira parte. E aí nós seguimos com a interpretação do texto, não é? Por que interpretar um texto com olhos críticos? Aí nós temos, porque você tem o direito à opinião própria, a seus próprios pensamentos. Então, como nós acabamos de fazer essa interpretação, certo? O que não quer dizer que essa seja, digamos assim, a única possibilidade, mas é uma entre muitas outras, inclusive a sua, que é o que nós queremos ver agora. Então, outra dica aí nós vimos que você pode interpretar com os olhos críticos numa perspectiva de sentir os fatos de maneira como você quiser, não é? Numa perspectiva de crescer em conhecimentos e experiências. A partir do que Noel Rosa viveu há décadas, há mais de 100 anos, a gente observa que ele é capaz de, através da sua arte, do seu samba, ele é capaz de transpor para a gente vivências que para nós jamais serão possíveis, mas a gente pode ter uma ideia a partir daquilo que ele colocou. E nós temos liberdade para, a partir da obra dele, darmos margem à nossa mente de fazermos a construção em nossa mente, né? Então, aí nós temos outra dica: a fim de guardar para você o que você considera importante, né? Com o objetivo de entender os problemas alheios e assim melhor compreender a si mesmo. Ou seja, a partir das experiências vividas por Noel Rosa naquela época em que o país, de uma forma diferente do que nós temos hoje, ele foi capaz de fazer essa leitura e produzir a sua obra. Você é capaz de entender, né, de pesquisar, de ter acesso à sua obra, analisando, como eu disse no início, os acontecimentos sociais da época em que ele vivia, para numa perspectiva de você, na atualidade, conhecer no presente, conhecer o passado, para melhor projetar o futuro. Certo? Então, permite também interpretar um texto com olhos críticos, ampliar a sua visão, a sua audição, não é? O seu sentir, e baseia também, dá um maior embasamento para as suas opções. Então, para que você possa optar, né? Reiterando, no presente, conhecer o passado para melhor projetar o futuro, ou seja, você vai ter maiores experiências. E ainda nós temos para conhecer e participar da realidade em que você vive, né? Posicionando-se diante dos acontecimentos. E aí, na sequência, nós teremos a interpretação, mas antes nós vamos falar sobre o poder da palavra. Então, de repente, a gente começa a falar sem muitas vezes ter noção, não é? De como a palavra vai chegar para as outras pessoas. Então, um autor, um compositor, ele faz a sua obra buscando muitas vezes a arte pela arte, onde ele não procura sentir ou ainda preocupar-se com o efeito que essas palavras, que as suas palavras, que o seu conjunto de ideias, ele vai projetar nas outras pessoas. Mas quando você tem a palavra
que você faz a sua obra numa perspectiva de usar da arte como forma de denúncia da realidade social, você já tem uma preocupação no efeito que essas palavras podem trazer para as outras pessoas. Mas no nosso dia a dia, a gente procura pensar no efeito que as palavras trazem para a vida das outras pessoas? Então, amplamente, a gente observa que alguns conceitos de alguns autores sobre o poder da palavra, eles dizem o seguinte: palavras são flechas lançadas, ao proferi-las, cuidado com elas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as palavras, elas têm o poder. E nós estamos tendo noção do poder dessas palavras quando a gente profere para outras pessoas. Então a palavra, ela tanto celebra a guerra quanto a paz. Perceba que todas as palavras que não são boas, às vezes a gente está com muita raiva e a gente sente o desejo de jogar em cima daquela pessoa que fez a gente se sentir mal. A gente quer jogar em cima dela tudo aquilo que a gente está sentindo. Mas isso vai fazer verdadeiramente bem para você? Vai trazer bem para você? Traz algum benefício para você? E às vezes é até um mal entendido. Então, tudo aquilo que você, através de um desabafo, tem vontade de dizer todas aquelas palavras cavernosas, aquelas palavras ruins para outra pessoa, perceba bem. Sendo flechas lançadas, elas poderão trazer um malefício imenso para a pessoa que vai ouvir. Quantas pessoas te magoaram com determinadas palavras? E aí eu digo para você, se você engolir essas palavras, elas vão fazer mal a você, para o teu estômago, para a tua saúde? Se a pessoa que tivesse, naquele momento em que ela proferiu aquelas palavras pesadas para você, aquelas palavras que te machucaram, se ela tivesse ficado calada, essas palavras iam fazer mal para ela? Não. Não iam. Então nós temos aí no relato de experiência e oralidade escrita, antes de usar uma boa palavra, criei um bom lugar para ela. Então nós temos aí, e o verbo se fez carne. Isso quer dizer o quê? Deus se manifesta para a gente através da palavra. De uma palavra que nos liberta. Que proporciona o quê? O voar. Então, seja esse canal de libertação, de liberdade para as outras pessoas. Busque palavras que celebrem a paz, a libertação das outras pessoas. Então, palavras são flechas lançadas. Ao proferi-las, cuidado com elas. Então, nós temos o livre arbítrio com as nossas palavras. Então, seja esse canal que liberta, que você receberá todas as maravilhas que você despertou na outra pessoa, bem como nós receberemos os malefícios que a gente causar para as outras pessoas. Então, que nós possamos usar a palavra como forma de celebrar a paz. Na sequência, nós temos aí um exercício.
Então veja aí agora nesse texto a magia da palavra. Permita-se. Na sequência, nós temos um texto, certo? Em que nós vamos fazer a leitura. A primeira leitura é aquela leitura, né, de acessibilidade, que você vai observar as palavras escritas. A segunda leitura que você faz do texto, essa leitura ela vai ser a leitura investigativa. E a terceira, no mínimo, a terceira leitura, ela será o quê? A leitura conclusiva, aquela que vai te dar, não é? A perspectiva de compreender aquilo que está registrado no texto. Então vamos a ela. Então, para você emitir um julgamento de valor, você vai analisar e emitir sua opinião sobre o que você pode ver a partir da leitura imagética e também do texto. Perceba que o foco da nossa aula hoje está fundamentalmente na leitura, análise e interpretação. E aí, qual a sua opinião em torno? O que diriam os homens de todos os tempos do homem de hoje, ou seja, os homens dos tempos passados? Que análise ele faria do homem de hoje? O homem com os valores de épocas passadas. O que ele teria a dizer sobre o homem da nossa atualidade, diante das suas ações e diante da escala de valores que ele tem atuado na nossa sociedade? Então, você sabe por que você interpreta textos? Então vamos lá. Para ampliar o seu vocabulário, para desenvolver sua atenção e raciocínio, para sintetizar, para compreender e interpretar textos, frases, mensagens, ideias, para desenvolver o gosto pela leitura, para refletir, concluir e criar. Ou seja, a nossa perspectiva é desenvolver a competência comunicativa, né, para que você esteja apto a comunicar-se bem de forma oral e de forma escrita. Certo? E ele diz o quê? O diálogo, através dele, são registrados fatos, impressões e deduções. O texto lido constitui um exemplo de diálogo. Vamos interpretá-lo? Então vamos lá.
Aí embaixo você tem a síntese. Isso quer dizer o quê? É o resumo. Então agora indique a mensagem do texto, mistério, misterioso amor. Então a partir do texto que você lê, qual a mensagem, qual a essência? Qual a provável intencionalidade do autor ou ainda do texto que você encontra registrado no texto que você leu? Então aí nós observamos a polissemia das palavras, né? Então é com uma única palavra, a depender do contexto linguístico em que ela foi empregada, ela pode ter aí vários significados, como a gente pode ver em coroa, na palavra coroa. Olá, alunos! Hoje vamos conhecer os sinais de pontuação. A pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os pontos são importantes, pois eles indicam a sua expressão numa frase, e é a impressão que se vai causar em quem lê ou escuta. Vamos conhecer o primeiro ponto, o ponto de exclamação. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio. Ai, cortei meu dedo. O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como o ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei, agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou ponto de interrogação. Sou um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido?
Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom. Então, eu já vou indo. Até mais. Oi, gente. Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse: "Vou ao mercado pela manhã." Para anunciar uma citação, bem diz o ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura." Nas enumerações, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos: importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação: o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade: segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou travessão, um traço maior que o hífen, e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá! Nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer alguma citação. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia. Ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo. Essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas
porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis, que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias, acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou... Como se diz mesmo? Uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas... Não sei... Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Olá, eu sou o ponto final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas. Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2.3 é igual a 6. Lê-se, 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais. Vou contar para vocês uma história que mostra a importância da pontuação. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho.
jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Vocês conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Bem interessante, né? Então agora nós pegamos aí um trechinho, ou seja, o primeiro e o segundo parágrafo do texto Mistério. Mistério? Misterioso amor. E aí nós fizemos a pontuação adequada, certo? E agora está lançado o desafio para você. Então escolha 2 parágrafos do texto e reescreva fazendo a adequação necessária de acordo com o que você aprendeu sobre os sinais de pontuação. Nossa bibliografia, que você pode acessá-la, não é, para ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões.